Eu escrevi meu primeiro livro. Exatamente, vocês não escutaram errado, eu não falei errado. Eu escrevi meu primeiro livro e eu tô muito feliz com isso. Sinceramente, eu nunca na minha vida, em nenhum momento, me imaginei como escritor. Inclusive, todo mundo que me acompanha lá no Instagram sabem que em toda entrevista que eu dava, as pessoas perguntavam: Ai, Dri, quando você vai lançar seu livro? Ai, Dri, você se imagina como escritor? e eu sempre respondia na lata: não, eu não me imagino como escritor, não, vocês não vão ter livro meu no momento. E assim, era algo que era real. Eu não pensava em ser escritor, eu não queria ser escritor naquele momento. Eu acredito muito em fases e em momentos certos da nossa vida. E ao mesmo tempo que eu acredito em momentos certos da nossa vida, eu também acredito que não existem momentos certos. Como é que é? Pode ter sido um pouquinho confuso, mas eu vou explicar pra vocês o porquê disso. Eu poderia simplesmente ter escrito um livro em 10 minutos ali, mandando pra editora que elas iriam aceitar e é isso, sabe? Eu iria só estar pensando no dinheiro que aquilo iria me dar, eu iria só estar pensando, assim, na questão monetária, eu não iria estar pensando em mim, não iria estar pensando nas pessoas que me seguem. Não seria uma satisfação pra mim, digamos assim, seria algo que eu fiz na maior má vontade do mundo, e eu nunca quis isso. Todos os conteúdos que eu entrego para as pessoas que me seguem, para as pessoas que estão comigo, me acompanhando todo dia, são do meu coração, são coisas que eu gosto de fazer, nada eu me forço a fazer, são sempre coisas muito minuciosas. Então, eu não me forço a nada, mas eu também não deixo vocês sem um conteúdo de qualidade. Se eu simplesmente mandasse um livro que eu não pus nada de mim para uma editora, eu tenho em mente que eles iriam aceitar, sabe? Infelizmente, as pessoas estão visando a minha quantidade de seguidores, elas estão visando a minha influência nas redes, sabe? Elas não estão visando, infelizmente, o que tem em mim, o que capta a minha alma. Então, eu decidi optar por fazer algo que viesse da minha alma, para que mesmo se eles não estivessem observando isso, eu ter o meu sentimento de satisfação por pensar que, meu Deus, eu fiz um trabalho bom, aquilo é pra mim, aquilo é algo que eu realmente quero e enviei. Mas assim, usando as palavras certas, eu não acredito em momentos certos. Eu acredito em escolhas certas. E eu escolhi esperar. Inclusive esperar muito, porque eu já tô há 3 anos, mas eu decidi esperar, eu escolhi esperar, porque como eu disse, eu queria algo que viesse da minha alma, que viesse do meu coração, que fosse meu, original meu e de mais ninguém. Então, assim, escolhas certas existem, momentos certos não. Porque você pode simplesmente fazer qualquer coisa e falar, ah, foi o meu momento certo. Eu não sou assim, sabe? Eu prefiro pensar nas minhas escolhas, no que eu escolhi. Se foi certo ou não, aí eu e o universo vamos decidir isso. E sobre as fases, é incrível como essa questão pega a gente muito desprevenido em momentos que a gente pensa que nós estamos curtindo o máximo e acaba que a gente cai de cara no chão, como se nada daquilo tivesse acontecido, nada das escadas que a gente subiu tivessem realmente sido feitas por nós, sabe? As fases da nossa vida são algo muito imprevisíveis, sabe? E eu falo isso com muita destreza e com muita afirmação, porque eu tive muitas fases apesar da minha pouca idade, e a maioria delas, a única delas, foi a realmente boa na minha vida. É óbvio, gente, que eu tenho muito mais anos pela frente, eu só tenho 16 anos, digamos assim. Gente, pelo amor de Deus, o que é que vocês têm a querer de conhecimento de um adolescente de 16 anos? Eu sei que vocês estão fazendo essa pergunta, mas com 16 anos eu já me sinto muito vivido, sabe? Eu já falei no TED Talks, eu tenho 400 mil seguidores, que é algo que eu fico realmente pensando se eu realmente quero isso, sabe? É algo que eu fico pensando todo santo dia se eu realmente quero. Mas eu fico me martirizando por pensar se eu realmente quero, porque todo mundo que eu conheço, pelo menos, quer o que eu tenho. E eu fico pensando, meu Deus, eu sou
tão ingrato pelas coisas que aconteceram, porque eu não me sinto que eu fiz o meu trabalho corretamente. Eu não sinto aquela paixão de tipo, ai meu Deus, eu fiz aquilo e eu fiz muito bem. Porque, gente, eu tinha 12 anos. Tipo, nada do que eu fiz realmente bem, porque naquela época eu tinha 12 anos, eu não sabia o que é que eu tava fazendo, eu ainda não tinha experiência nenhuma. É tipo, foi do dia pra noite que tudo aconteceu, sabe? Eu sei que tá tudo uma bagunça pra vocês, mas eu vou explicar direitinho pra vocês entenderem. No ano de 2020, eu sofri um episódio racista onde meu agressor me atacou deliberadamente, eu sem entender nada, eu tinha apenas 12 anos, então não soube como reagir de primeira. Se você me acompanha desde o início, sabe que foi isso que aconteceu, porque foi o meu pivô na internet, foi isso que me fez ficar conhecido assim, desse jeito. Mas se você também não me acompanha desde o início, também sabe sobre isso, porque muito provavelmente você entrou no meu Instagram por alguma matéria, ou por algum post que alguém fez sobre mim, ou por alguma ação que alguém fez. E, de certa forma, tudo que eu fiz girou sobre isso. Eu fiquei muito conhecido sobre isso. E as pessoas sempre me perguntavam a mesma coisa, sabe? E é muito chato você sempre ter que responder as mesmas perguntas toda hora, mesmo as pessoas sabendo que é um assunto que mexe muito com você, sabe? E assim, óbvio que eu super entendo tudo, é sobre toda uma questão de causa, é sobre a luta antirracista em si, onde eu também faço parte. Tô ativamente nessa causa, eu sempre tô compartilhando lá no meu Instagram sobre isso, mas eu não queria ficar conhecido só sobre isso. A pessoa que sofreu o racismo, ela sabe como é difícil lidar com isso na vida dela, e mesmo eu sendo muito novo naquela época e falando que aquilo não me afetava, aquilo me afetava muito, e hoje em dia eu entendo como aquilo me afetava, e por isso eu prefiro e procuro lugares onde eu não precise falar tanto sobre isso, apesar de que em todos os lugares eu vá precisar falar sobre isso, já que é uma causa onde eu estou inserido desde que eu nasci, que minha mãe vem me repassando isso, minha mãe também já sofreu isso, a mãe de minha mãe já sofreu isso, e a mãe da mãe de minha mãe também já sofreu isso. Então é algo que me foi passado de geração, de década. Então, infelizmente, nós não podemos desviar como pessoas pretas de falar sobre racismo, porque tá nas nossas veias não racismo, e sim falar sobre ele, já que nós somos vítimas dele. Então, assim, quando eu me vi nessa situação de eu preciso virar o jogo, eu decidi escrever esse livro. Mas, enfim, já tô pulando muito tempo da história. Continuando, após o meu pivô na internet, após o meu boom, foram muitas coisas que aconteceram. Eu fiquei muito conhecido, várias marcas me chamaram para fazer várias coisas, eu dei muitas palestras, que inclusive eu olho essas palestras hoje em dia e penso, meu Deus, tem muita coisa aí que eu consertaria hoje em dia. E quando eu olhar para essas palestras mais para frente, e as que eu dou agora hoje em dia também, eu vou continuar pensando sobre isso. Eu vou continuar pensando que eu poderia ter feito algo melhor, porque a gente sempre tenta se sabotar assim. Mas eu tenho o conhecimento e o entendimento de que eu tinha apenas 12 anos, então não tinha como eu fazer algo perfeito. Quando eu tiver 20, eu vou pensar, eu tinha apenas 15 anos e não tinha como eu fazer algo perfeito. E depois dessa fase de dar muitas palestras, de fazer muitos eventos, de mediar muitas mesas, chegou a parte que eu fiquei bem parado, que não vinha mais tanto dinheiro, que eu fiquei bem apertado, que inclusive eu me mudei e fiquei em uma casa incrível que eu amava muito, minha mãe amava muito, era muito grande, tinham 3 quartos, que eram o meu, um de minha mãe e o meu escritório. Eu ficava pensando, meu Deus, é a realização de um sonho. Infelizmente eu tive que me mudar. Pois, como foi diminuindo a minha demanda, eu fui perdendo dinheiro e acabou ficando muito pesado, tanto pra mim quanto pra minha mãe, pra poder aguentar o aluguel de lá. Então a gente inicialmente se mudou pra aqui perto da minha casa. E
era um aluguel muito menor. Isso eu fiquei muito parada, as marcas não me chamavam mais tanto, eu não tava mais fazendo muita coisa. E daí chegou o momento que eu parei de vez. Não tava mais entrando dinheiro nenhum, eu não conseguia mais pagar o aluguel. Acabou que não tava mais, sabe, aquela demanda, não tinha mais demanda nenhuma na minha mão. Então foi um momento que eu e minha mãe vimos que não dava mais. Nós nos mudamos novamente, eu estou na casa onde eu nasci, fui criado, onde minha mãe nasceu e foi criada. Na verdade, onde minha mãe lutou para construir, já que ela nasceu e foi criada na casa de minha avó. Essa casa aqui tem muita história. É minha vida, eu fico muito feliz com ela, com todas as nossas conquistas, mas pensar que eu construí uma escada muito, de certa forma, rápida e que aquilo simplesmente desmoronou e eu pensar que toda a minha caminhada foi feita pra nada, eu fico muito triste, sabe? Desmotiva muita gente. Inclusive, teve uma época que eu até pensei em desistir da internet porque não tava me rendendo. Eu não tinha mais tempo pra isso por conta da escola, que eu tava estudando muito longe, eu tinha que pegar 2 ônibus e um metrô. Então, assim, me consumia bastante eu fazer muita coisa e não vir nada pra mim. Então, eu simplesmente queria desistir. Foi aí que eu me vi em uma escolha. Ou eu ficava parado sem fazer nada, vendo todos os sonhos que eu conquistei, todos os sonhos que eu tenho e tive, indo pro fundo do poço novamente, ou eu trabalhava o triplo do que eu já trabalhava para poder reconquistar tudo novamente, subir todos os degraus novamente de uma forma bem lenta, gradativa e orgânica. Assim, gente, quando você experimentou e conhece pessoas que já experimentaram do fundo do poço, sabem a cor do limo de lá de baixo e onde a água bate, vocês não querem nunca mais se afogar lá embaixo ou ficar lá embaixo. E para as pessoas que ainda estão se perguntando qual decisão eu tomei, foi a de trabalhar o triplo para reconquistar tudo que eu reconquistei. Porque pensar no sorriso de minha mãe toda hora que a gente conquistava alguma coisa, pensar quando a gente conquistou aquele apartamento e infelizmente teve que voltar tudo novamente, descer todos os degraus, como eu disse, me doeu muito. E eu quero novamente voltar a ver aquele sorriso, não só nela, e em mim também. Eu ainda tô trabalhando na decisão que eu tomei, tá sendo algo muito difícil. Passar por situações que eu não precisava, mas infelizmente agora eu preciso para poder ajudar a minha mãe novamente, porque é muito ruim a gente pensar que se eu não fizer alguma coisa, provavelmente final do mês a gente não vai ter nada. Porque, infelizmente, a casa é sustentada por mim, pelo meu trabalho atualmente, que eu recebo muito pouco da internet. As pessoas pensam que, ai meu Deus, chegou na internet já chega abalando você ganhar muito dinheiro, oh meu Deus do céu. Mas não, gente, é muito trabalho, tem que ralar muito. E mesmo eu ralando muito, não tô conseguindo quase nada. Então, o que eu ganho é só suficiente pra nos sustentar. A gente não tem nada assim que, digamos, luxo. Assim, além de mim, temos a pensão do meu padrasto, que é casado com ela, que só funciona para poder comprar os remédios dele mesmo. E temos o trabalho de minha mãe, que ela fica por meio período, que é em uma academia, onde ela ganha metade de um salário mínimo, porque ela só trabalha meio período, que é das 5 da tarde, 4 da tarde, até as 10 da noite. Então ela recebe menos que o salário mínimo. Eu fico pensando que eu preciso trabalhar o dobro do que eu trabalho, eu preciso continuar trabalhando para poder ajudar minha mãe em alguma coisa, porque se eu não fizer isso, a gente não tem nada. E assim, vocês entendem o peso, a responsabilidade que isso cai sobre mim?
que todo dia eu fico pensando, meu Deus do céu, eu não tô fazendo o meu trabalho correto, aquilo que eu tô fazendo não é suficiente para eu poder ajudar de verdade. Então é todo dia uma síndrome de impostor, é todo dia eu me martirizando, é todo santo dia eu pensando que eu não fiz algo certo, que eu não fiz algo direito, apesar de eu fazer muito bem o que eu faço. Eu tô reconstruindo a minha escada para poder mostrar que eu fui digno, o que eu sou digno e que eu serei digno de tudo que eu conquistei, de tudo que eu estou conquistando e de tudo que eu vou conquistar. Tô falando no passado, no presente e no futuro porque aconteceu muita coisa comigo, está acontecendo muita coisa e vai acontecer muito mais coisa. Porque a minha insistência e a minha determinação não vai deixar com que a gente passe necessidade novamente. Eu estar escrevendo esse livro é um sinônimo de que eu estou tomando a decisão certa, que eu tomei a decisão certa por ter escrito ele. Porque, como eu disse, eu estou no meu momento certo, sabe? Eu penso que se eu lançar o meu livro agora, eu vou estar lançando ele com o meu corpo, com minha alma e com o meu coração, porque o momento em que eu estou me permite fazer isso e a escolha que eu tive de escrever esse livro foi algo que me bateu assim na cabeça. Meu Deus, eu preciso escrever um livro, porque após tantas perguntas, tantas pessoas falando que queriam um livro meu, seria mais um trabalho, seria mais algo que eu olharia e pensaria, meu Deus, isso aqui foi algo que me deixou orgulhoso. Então eu passei 3 meses escrevendo o meu livro. 3 meses. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer fichinha, porque tem muita gente que fica o quê? 7 anos, 10 anos. Olha o George Martin, não sei como é que fala o nome dele, o escritor de GOT. Aí ele simplesmente passou anos e anos e anos escrevendo os livros e continua passando anos escrevendo os livros. Então, assim, eu não gosto de me comparar, eu não gosto de comparar a minha caminhada, eu não gosto de me comparar com ninguém, porque eu penso que eu sou único. Aqueles. Mas enfim, eu passei 3 meses escrevendo esse livro, porém, vocês podem achar que é muito pouco, mas é um livro infantil. Ele é um livro infantil onde eu coloquei muita coisa que eu já vivi. Inclusive, o personagem principal é inspirado muito em mim. E o segundo personagem, que é o Saul, eu já revelei lá no Instagram o nome desse personagem. Ele é muito inspirado na minha mãe e nas minhas avós, que sempre me incentivaram em toda a minha caminhada e em todos os meus sonhos. O nome do livro é Voando Entre Sonhos. E é voando entre sonhos mesmo, é exatamente isso que eu quero passar no título, sabe? Que a gente precisa voar entre nossos sonhos, andar pelos nossos pensamentos e sonhar bastante. Eu quero mostrar não só para pessoas adultas que vão ler isso, mas principalmente para as crianças, que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. A gente tem que sonhar sim, a gente tem que se manter sonhando, porque são os sonhos que mantêm a gente andando nessa caminhada tão longa. E assim, eu vou falar para vocês que o lançamento desse primeiro livro vai falar muito sobre a minha vida na internet, porque se não der certo, aí sim que eu vou me pensar o que é que eu tô fazendo, porque eu coloquei minha alma, meu coração e meu corpo nisso. Então aquele livro, esse livro que eu vou lançar, sou eu. Se aquilo não der certo, meu futuro na internet não tá muito bem escrito. Mas eu tô botando muita fé nesse livro, eu tô botando todas as minhas fichas dele. Eu sei que pelo que eu fiz, pela minha caminhada e pela história dele em si, ele vai dar muito certo. E eu espero que esse livro sirva de inspiração para muitas outras pessoas, não só para mim, não só para minha mãe, não só para minha família, e sim para todo mundo que lê ele, porque eu coloquei muitas de mim nele. Eu vou continuar falando muito isso de acordo ao vídeo, porque eu coloquei muito realmente de mim nesse livro. Eu tô muito repetitivo, mas é a verdade. Enfim, não quero mais enrolar vocês. Então essa aqui é a capa do livro.
Exatamente, é uma capa que eu pensei que eu não queria algo muito redondo, sabe? Eu não queria algo muito perfeitinho. E isso era exatamente o que eu tava procurando. A Lila fez um ótimo trabalho, eu adorei o que ela fez, de verdade, ela é perfeita demais. Eu vou deixar o Instagram dela aí na descrição do vídeo, aí vocês podem ver as outras artes que ela fez, mas eu fiquei muito feliz com essa capa desse livro. E ela captou exatamente o que eu queria, sabe? As cores, os personagens, o desenho, o traço. Foi muito incrível a conexão que eu tive com ela, mesmo sem falar diretamente sobre a capa. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Enfim, o lançamento do livro está previsto para o dia 27 de maio. Eu não queria contar para vocês porque eu acho que eu daria muita esperança, eu acho que eu daria muito vigor, assim, pra meu Deus, tá muito perto, mas não é nada realmente confirmado, sabe? Por isso que eu queria esperar um pouquinho mais pra poder falar a data de lançamento do livro. Porém, eu acho que tá realmente tudo confirmado, eu acho que ele vai realmente ser lançado no dia 27 de maio. E por que dia 27 de maio? Vocês só vão saber um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais assim, afastado, sabe? Quando estiver mais um pouquinho perto, porque aí é uma história muito longa, sobre fases novamente, sobre sonhos. E assim, eu tenho certeza que vocês podem fazer isso acontecer. Eu tenho certeza que vocês podem manter o meu sonho vivo e andando. Mas esse vídeo tem uma revelação extra. Pois é, eu quis colocar um bônus aqui pra vocês que ficaram até o final, os que saíram quando eu anunciei a data, meio que vão perder isso. Mas eu vou anunciar a editora em que ele vai ser lançado agora, que eu fiquei muito feliz quando eu soube. Eu mandei a proposta pra muitas editoras, mas a principal que eu foquei assim, eu falei pra minha assessora, Nath, por favor, foca nessa. E elas aceitaram. Fiquei muito feliz e eu realmente espero que seja uma parceria maravilhosa, que sejam pessoas maravilhosas que estão trabalhando comigo nisso. Na verdade, eu acho não, eu já sei, porque eu já falei com algumas pessoas da equipe, mas só essas pessoas que eu já falei já foram maravilhosas. Mas a editora que eu vou lançar meu livro é... Antes de tudo, vão lá me acompanhar no Instagram, lá eu faço muito mais conteúdos, lá eu tô muito mais ativo que aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu infelizmente não tô muito assim porque eu sou mais de escrever e não de falar. Então, se vocês querem acompanhar mais um pouquinho da minha rotina, querem ver mais conteúdos meus, vão lá no Instagram porque eu tô muito ativo. A editora que vai publicar meu livro é... a Galera Record, gente. Exatamente, eu dei muitos indícios pra vocês, eu já falei muitas coisas e vocês não captaram muito bem, vocês nunca acertaram realmente a editora que iria lançar. Mas é isso, a Galera Record vai lançar o meu livro, eu fiquei muito feliz deles terem aceitado isso, é algo muito especial pra mim. Eu amo essa editora, eu amo os livros que essa editora posta, então... Enfim, muito obrigada, Galera Record, por vocês terem aceitado, assim, de braços abertos o meu livro. A equipe editorial da galera também é muito maravilhosa. E é isso. Eu só tenho a agradecer. E muito obrigada pra todo mundo que ficou até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da informação bônus, de todas as informações desse vídeo, na verdade. Mas é isso. O meu Instagram vai ficar aí na descrição, se vocês quiserem me contatar para algum trabalho também, o meu contato, os meus contatos vão estar aí na descrição também, o e-mail da empresa e o número da minha assessora, que vocês só podem falar com ela sobre a questão das publis. Então é isso, se vocês estão vendo esse vídeo, se sensibilizaram com a minha situação, uma de jobs, aqueles. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado e que vocês me ajudem realmente a continuar nessa caminhada na internet, porque apesar de ser algo que eu não imaginava e que eu não me imagino, eu gosto disso. Eu gosto de ter pessoas do meu lado.